Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou te explicar a história do navio mais mal assombrado do mundo, inclusive maior do que o Titanic, com relatos de gritos e pedidos de socorro. O Queen Mary, que inclusive nessa semana, no dia 14, será lançado aqui no Brasil o filme A Maldição do Queen Mary. Nada melhor do que você ver esse filme sabendo a história real, e por sorte você acabou encontrando meu vídeo. E você não vai sair daqui sem saber o que realmente foi o Queen Mary. E aproveita porque talvez ficaremos sem internet no futuro, e se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui no card depois de ver esse. Esse navio em específico ficou famoso não só pelos seus relatos e assombrações, mas também pela sua participação direta com a Segunda Guerra Mundial. Na corrida pelos oceanos, o Reino Unido não quis ficar para trás quando os grandes navios alemães Bremen e Europa foram lançados. As empresas britânicas de navegação White Star Line e Cunard decidiram construir navios impressionantes. Em 1928, a White Star Line começou a construir o RMMV Oceanic, enquanto a Cunard planejava um gigante de 75 mil toneladas e 310 metros de comprimento, que, para você ter uma ideia, o Titanic pesava 52 mil toneladas e possuía 269 metros. Nessa época, esse navio ainda não havia recebido nenhum tipo de nome. A construção desse grande projeto da Cunard, chamado inicialmente de casco número 534, começou em dezembro de 1930 nos estaleiros da John Brown & Company, às margens do rio Clyde, na Escócia. No entanto, em dezembro de 1931, a Grande Depressão interrompeu o trabalho. Você já deve ter ouvido falar na Grande Depressão, então eu vou tentar resumir para você. A Grande Depressão foi uma severa crise econômica global que começou na década de 1929 e teve impacto significativo na década de 30. A mesma iniciou-se nos Estados Unidos após o colapso do mercado de ações em outubro de 1929, espalhando-se para outros países industrializados. Fatores como a especulação financeira, estabilidade bancária e políticas econômicas inadequadas contribuíram para o agravamento da situação. A Grande Depressão resultou em desemprego em massa, queda na produção industrial e uma série de dificuldades econômicas e sociais em todo o mundo. O período durou até a década de 1940, sendo aliviado em grande parte pela mobilização econômica durante a Segunda Guerra Mundial. E por conta disso, a Cunard pediu ajuda ao governo britânico, conseguindo um empréstimo que permitiu terminar o 534 e até mesmo construir um segundo navio. A ideia era ter um serviço semanal para Nova York com esses dois navios grandiosos, mas o empréstimo acabou vindo com uma condição do governo britânico. A Cunard e a White Star Line deveriam se unir. O acordo de fusão foi feito em 10 de maio de 1934 e as obras do Queen Mary recomeçaram logo. O nome Queen Mary foi escolhido em homenagem à Rainha Maria de Teck, esposa de rei George V. Curiosamente, há uma lenda que diz que a Cunard queria chamar o navio de Victoria, mas depois de conversar com o rei, optaram por Queen Mary mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Queen Mary teve um papel importantíssimo. Ele foi transformado em navio de tropas contendo milhares de soldados britânicos, todos para lutar contra os alemães. O navio havia sido pintado de cinza marinho para se camuflar e acabou sendo chamado de Fantasma Cinzento. Sua velocidade impressionante o tornou difícil de ser alcançado por submarinos inimigos alemães. No entanto, em 2 de outubro de 1942, uma tragédia aconteceu quando o Queen Mary acidentalmente afundou um de seus navios de escolta, o HMS Curacoa, causando a perca de 239 vítimas. Após a guerra, o Queen Mary e o Queen Elizabeth foram os principais no comércio transatlântico nas décadas de 40 e 50. Aposentado em 1967, o Queen Mary foi ancorado em Long Beach, na Califórnia, e se tornou uma atração turística, hotel e até mesmo um museu. Em 8 de maio de 1971, mesmo abriu suas portas aos turistas, oferecendo inicialmente acesso a apenas algumas partes do navio. Ao longo do tempo, essa experiência foi ampliada, incluindo restaurantes e eventos que mantêm viva a grandiosidade desse ícone marítimo. E quem diria que um navio como esse, que teve participação na Segunda Guerra Mundial, se tornaria um ponto turístico na qual pessoas visitam todos os anos. Eu sei que você quer saber sobre as supostas assombrações que existem nesse local e que já foram relatadas inclusive, então não se preocupe, aqui está. Existem alguns relatos de pessoas que ouviram crianças chorando, batidas que surgem do nada e aparições de espíritos. Um dos casos relatados foi de um espírito de um soldado que supostamente havia sido esmagado por uma porta de aço durante a guerra. O outro também relata que uma mulher vestida de preto foi vista a bordo do navio. E lembrando que esses são apenas relatos, qualquer pessoa pode falar que viu alguma coisa, seja um espírito ou o Jonathan Santos comendo frango de macumba. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique nesse que está aparecendo aqui na tela, na qual eu falo sobre uma floresta na qual pessoas entram e não saem mais vivas. E também não se esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo.